Sabe aquela loja que está sempre cheia? Que parece que acertou em cheio na fórmula do sucesso e a gente passa na frente e pensa, como é que eles conseguem? E aí, do outro lado da rua, vocês têm aquela outra ponto bom, produto que parece legal, mas de repente as portas se fecham. Ela simplesmente some. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão no varejo. O que a gente vai fazer aqui é justamente tentar desvendar esse mistério. O que será que essas empresas de sucesso fazem de diferente? E a resposta, na maioria das vezes, está na mente de quem realmente manda em tudo, o consumidor. Beleza, então vamos direto ao ponto. O grande segredo do sucesso no varejo não é tão secreto assim. Na verdade, ele passa por uma coisa que toda empresa diz que tem, mas que na prática poucas realmente dominam: um conhecimento profundo do cliente. E olha, essa citação da nossa fonte aqui, ela é um soco no estômago, né? Porque diz o seguinte: falar que o cliente é a prioridade é fácil, o difícil é conhecer de verdade. Conhecer os valores, as manias, o que a pessoa gosta, o que não gosta, até os preconceitos dela. Ou seja, a solução é parar com o achismo, sabe? Parar de tentar adivinhar e começar a ter um método, um sistema de verdade para entender gente. E para entender as pessoas, a gente precisa olhar para o que influencia as decisões delas. E são muitas forças, viu? Algumas a gente vê, outras são totalmente invisíveis. Esse diagrama aqui da nossa fonte ajuda muito a organizar as ideias. Ele basicamente divide tudo em duas caixinhas. De um lado estão os fatores externos, ou seja, o mundo em volta da gente. E do outro, do outro está o que acontece aqui dentro da nossa cabeça, a nossa psicologia. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pelas influências de fora. Pensa no seguinte: a cultura onde a gente nasceu, a nossa idade, nosso gênero, os grupos dos quais a gente faz parte, sabe? A família, os amigos. E claro, né, o marketing que bombardeia a gente o tempo todo. Tudo isso molda o que a gente compra. Quer um exemplo bem claro disso? Pizza. É, pizza. Um produto que todo mundo conhece. Mas a pizza perfeita no Brasil provavelmente leva mussarela e calabresa. Nos Estados Unidos é com pepperoni. Agora, pasme. Na Guatemala, uma pizza popular leva feijão preto. Isso é a cultura na veia decidindo o que vai para o nosso prato e para o nosso carrinho de compras. E ainda falando de contexto, de mundo exterior, olha só este número. Dá uma olhada nele. Sozinho, ele já conta uma história inteira sobre uma mudança gigantesca na sociedade brasileira. 51,7%. É isso mesmo. Esse é o percentual de famílias brasileiras que, em 2023, tinham mulheres como chefes de família. Isso não é só um número num gráfico, gente. É uma transformação social e demográfica absurda. E aí vem a peruva que não quer calar. Será que o supermercado da esquina, o banco, a loja de roupas, será que eles estão ligados nessa realidade? Porque ignorar um dado desses é o puro achismo em ação. Será que as necessidades dessa nova configuração familiar são as mesmas de 20 anos atrás? Com certeza não, né? Ok, já falamos do mundo lá fora. Agora vamos olhar para dentro, porque acontece na cabeça de cada um. Porque mesmo morando no mesmo lugar, na mesma família, cada pessoa é um universo. A forma como a gente percebe as coisas, as nossas memórias, nossa personalidade, nossas emoções, tudo isso funciona como um filtro único que define a decisão final. Bom, com todas essas forças externas e internas na cabeça, vamos entender como a compra acontece na prática. Porque, olha, não é só chegar e pagar, é uma jornada, um processo com várias etapas. Esse fluxograma aqui do nosso material de base é ótimo porque ele mostra essa jornada completa. E o mais legal é ver que ela começa muito antes da pessoa pisar na loja. Começa quando ela percebe que precisa de algo. E não termina no caixa não, ela continua bem depois que a compra foi feita. Para simplificar, a gente pode quebrar essa jornada em 5 passos. Primeiro, preciso de alguma coisa. É o reconhecimento da necessidade. Segundo, a gente vai pesquisar. Terceiro, a gente compara as opções. Quarto, a decisão. É isso, vou levar. E por último, o passo talvez mais importante de todos. O que acontece depois da compra? É nessa hora que a pessoa decide se amou, odiou e se vai voltar um dia. E é exatamente aí, nessa última etapa, no pós-compra, que o jogo de verdade é decidido. É aqui que a gente fala de uma palavrinha mágica: satisfação. Mas satisfação não é uma coisa tipo sim ou não, liga ou desliga. Pensa assim, existe uma zona de tolerância. No topo está o serviço que a pessoa sonha em receber. E lá embaixo está o mínimo que ela aceita sem reclamar. A satisfação mora nesse espaço. E a meta de qualquer empresa é, no mínimo, ficar bem longe do piso e, se possível, chegar perto do teto.
E o legal é que o que gera satisfação muda completamente dependendo do serviço. Pensa num restaurante, um serviço de alto contato. O jeito que o garçom trata alguém pode ser mais importante que a comida. Agora, numa compra online de baixo contato, a gente quer mais é que o produto chegue rápido e certo. As prioridades são outras, entende? No final das contas, tudo se resume a uma equação bem simples, como este outro diagrama aqui mostra. A satisfação é o resultado do que a empresa prometeu versus o que ela realmente entregou. Isso vale tanto para o produto em si, quanto para a experiência toda. Beleza, então a gente já entendeu as forças que nos influenciam, a jornada de compra e o que é a tal da satisfação. Mas a pergunta que fica é, como é que uma empresa pega tudo isso e transforma em ação? Pois então, existe uma ferramenta fantástica para isso, que é o mapa da empatia. É basicamente um exercício para a empresa se colocar de verdade no lugar do cliente. Ele força a gente a pensar o que essa pessoa está sentindo, o que ela está vendo no dia a dia dela, o que ela ouve dos amigos, o que ela realmente faz. É a ferramenta definitiva para abandonar o achismo. Isso nos leva à reflexão final. No fundo, o grande segredo do sucesso não está na tecnologia mais moderna ou na planilha mais complexa. Está numa coisa muito mais básica, muito mais humana. A capacidade de entender outra pessoa. Agora, imagina só, se uma empresa conseguisse de verdade ver, ouvir e pensar como os clientes dela. O que essa empresa mudaria amanhã de manhã?